Eu queria só fazer uma pergunta para um camarada que apareceu defendendo o Bolsonaro aqui na timeline. Ô, Bolsonaro, por que o Queiroz botou 89 mil na conta da sua mulher? Pronto. Vamos ao vídeo. O senhor acha que o Temer está tentando roubar o seu discurso? Ou está conseguindo? O Temer já roubou muita coisa aqui, mas meu discurso não vai roubar, não. E durante uma viagem ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas sobre a prisão do ex-presidente Temer. Cada um responde pelos seus atos. Eu tomei conhecimento agora durante o voo, internet bastante fraca no nosso avião. E te lamenta, obviamente, né? Agora, cada um está fazendo por merecer. Acho que a velha política que levou a isso. Obrigado pela pergunta. O que levou a isso é aquela velha história de executivo muito afinado com o legislativo, onde a governabilidade vem em troca de cargos, são ministérios, são estatais, são bancos oficiais, leva a situação como essa daí. O Temer já pediu autorização para viajar ao Líbano. Ele aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para chefiar a missão brasileira. A defesa do ex-presidente Michel Temer já pediu a liberação do passaporte ao juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O político responde a uma série de ações criminais e chegou a ser preso por 2 vezes. Na última delas, foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas com restrições, entre as quais a proibição de deixar o país sem autorização da Justiça. Eu peguei no tempo que estava em plena comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Né? Eu fui processado por ambos e um já está na cadeia e o outro vai. Simples assim. Vocês estão duvidando? Acharam 23 milhões de reais agora na conta do coronel compadre. Coronel amigo que pagou a conta, tudo documentado, da filha dele. Aí todo mundo fica chocado. Como é o Ciro, um temperamento. E é isso, por elegância, agora nós vamos deixar tudo isso acontecer. Nossa gente morrendo como mosca nos hospitais, nossos jovens sendo assassinados como mosca nas periferias, e nós por uma elegância, uma aristocracia, que não é um pedido do povo, não. Isso é um medo de quem tem rabo de palha e quer que a gente cumpra um acordo, que é o acordo da máfia, a omertá. E eu não pertenço à máfia. Então, não tem omertá para mim. Eu vou contar a história para quem quiser ouvir. O presidente Jair Bolsonaro reconduziu para o cargo de conselheiro da Hidrelétrica de Itaipu o ex-deputado federal e ex-ministro Carlos Marum, do MDB. Nos últimos dias de mandato do ex-presidente Michel Temer, ele foi indicado para uma das vagas do conselho, mas a nomeação ficou suspensa pela Justiça até setembro do ano passado. Marum foi integrante da chamada tropa de choque do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, condenado por corrupção na Lava Jato. Outro reconduzido para o Conselho da Itaipu é o ex-deputado federal José Carlos Aleluia. Ele é próximo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que nesta semana se reuniu com Bolsonaro após trocas de farpas dos dois lados. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi conduzido pela primeira vez ao Conselho. As reconduções não foram feitas a pedido dos partidos, mas representam mais um gesto de aproximação em meio às negociações de apoio no Congresso. O Palácio do Planalto vem negociando cargos com parlamentares, principalmente com o grupo político com mais influência nas votações, o chamado Centrão. O presidente Jair Bolsonaro tenta aumentar a base aliada para aprovar projetos do governo e barrar um eventual pedido de impeachment. Muito bem, mais uma pergunta do internauta Daniel Zuim. Eu gostei muito dessa pergunta, ela é mais curtinha, mas ela vai dar muito o que responder. Ciro, existe alguma solução para o problema da impunidade dos poderosos no país? E eu fiz esse comentário, Ciro, porque a gente vai ter que buscar aqui uma definição para impunidade e uma definição para poderosos, né? Quem são esses poderosos impunes, né? Veja, o Brasil tem uma elite que é inimputável, né? Mas isso está diminuindo o tamanho disso. Isso podia ser mais rápido, a exemplaridade que vem de cima é que vai fazer a velocidade disso mudar ou não mudar. Porque se o de cima faz besteira ou fecha os olhos, meu irmão, aí não tem saída. Vai desculpar, mas isso daí é o seguinte, você está em cima aqui, se você fecha os olhos, não adianta só não roubar, tem que não deixar roubar. Bem, Wendel, seria muito importante um posicionamento do presidenciável. Olha, finalmente alguém lembrou que o Ciro é presidenciável. O presidenciável Ciro Gomes a respeito de alguns pontos ventilados para a reforma administrativa e a recorrente campanha midiática contra os servidores. Você precisa, para implantar o neoliberalismo, você precisa destruir o Estado. E destruir o Estado significa, antes de mais nada, desmoralizar os seus agentes. Por isso é que a mau exemplo impune
é usado para contaminar o coletivo. Então, o servidor desonesto, arbitrário, desidioso, é usado como mau exemplo, assim como o super salário. E nós precisamos fazer um combate com inteligência e com exemplo. Então, inteligência, o Brasil tem mais ou menos educação pública do que precisa. Pergunta para o povo, 80% vai dizer que precisa de mais. Então vamos perguntar para o povo se a gente tem mais ou menos segurança pública do que precisa. O povo vai responder 90% que precisa mais. O país precisa mais ou menos de estrutura de saúde pública. Ai do Brasil e do brasileiro se não fosse o SUS. O povo vai dizer por 90% que precisa de mais. Pois bem, então é mentira que o serviço público brasileiro é grande. Talvez a gente tenha excessos, e tem mesmo. Mas vamos lá os números, para a gente iluminar o debate. Na Previdência, que é um bom indicador, todo o povão, né, comerciário, servente de pedreiro, etc., etc., tem um déficit de R$ 1.400 por cabeça por ano. R$ 1.400 por cabeça por ano é o desequilíbrio para o povão, a esmagadora maioria do regime geral da Previdência. Quando você vai para o Poder Judiciário e para o Poder Legislativo, esse déficit vai para R$ 36 mil por cabeça por ano. Portanto, aí já tem, né, claramente uma diferença. Quando vai para os militares, vai para R$ 140 mil por cabeça por ano. O que faz o Bolsonaro? Pega 83 de cada R$100 de sacrifício, mete em quem ganha até 2.500, que são aqueles que têm um déficit menor, e dá um aumento para os militares. Essa é a discussão. Então o Brasil tem muito menos serviço público do que é necessário, mas a gente não deve fazer de conta que não tem distorção dentro do serviço público, porque tem. Tem distorção dentro do serviço público e a gente precisa separar o joio do trigo para poder defender o bom servidor público. Pergunta da Eveline Ribeiro. Ciro, numa situação de pandemia, foi o SUS que segurou a barra, mesmo com todas as dificuldades. Qual a sua visão sobre o serviço público no Brasil? É uma chance de ampliar um pouco que a gente... Olha, no meu livro, esse livro que está circulando, ele está disponível na Amazon.com, é um livro, enfim, é o meu melhor livro dos 4 que eu escrevi, assim, eu fico feliz, porque ele é produto de uma conversa muito grande com o Brasil, com as inteligências brasileiras, e ele mostra o país que nós temos, as entranhas todas mal cheirosas, imundas e tal, mas ele termina com uma esperançosa proposta de que é perfeitamente praticável no Brasil. Ele é o mais vendido, está na Amazon.com, é o único lugar onde pode comprar, né? Fazendo aqui o meu pequeno comercial, mas esse livro eu mostro com clareza, com números, uma resposta para isso, porque bajular servidor público, eu me agrado muito de fazer, eu sou filho de 2 funcionários públicos. Meus pais eram professores da rede pública, eu sou dedicado à vida pública, portanto, mas não adianta a gente fazer isso, a gente tem que mostrar as coisas com inteligência. Então, veja, o Brasil hoje tem muito menos serviço público do que o necessário, e o gasto por cabeça por ano em saúde é 1/6 do gasto público por saúde por ano da Inglaterra, que tem um sistema parecido com o nosso. O gasto com educação no Brasil é 1/10 do que a Alemanha gasta por aluno ano. Portanto, pelo que nós temos de gasto, sendo que os insumos são mais ou menos os mesmos, né? O Brasil está importando todos os meios de diagnóstico médico, importando todos os químicos, as próteses, etc. Ou seja, é possível dizer, como eu digo no meu livro, que dado a precariedade do financiamento, o servidor público brasileiro, na verdade, produz milagre. Porque nós estamos conseguindo, por exemplo, universalizar o ensino básico. Já tem 10 anos o Brasil universalizou o ensino básico. Como a demografia brasileira está diminuindo, a quantidade de filhos, nós já temos vagas sobrando. Nosso drama transferiu-se para o ensino médio, onde a evasão escolar é de 60%, e você tem gravíssimos problemas. Mas um professor de São Paulo, a cidade mais rica, ganha R$ 2.680 por mês. Pô, pelo amor de Deus, né? Um professor de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, ganha R$ 2.680 por mês. Isso não é possível você dizer que o problema do Brasil é gasto com servidor público. Isso não quer dizer que eu vou alisar nenhuma distorção. Eu fui governador, fui prefeito, eu nunca alisei distorção de nenhuma natureza. Mas o servidor público brasileiro faz milagre. Com o pouco recurso que nós temos aplicado nas essencialidades da vida, tem feito milagres. É possível imaginar, agora a gente está falando muito de reforma tributária, e aliás, oportunamente, vamos fazer um programa, uma entrevista só para falar sobre isso, resgatando a sua participação efetiva no plano real. Agora, a reforma política, a gente fala tanto de partido, de verticalização, de horizontalização, enfim,
Vai sair a reforma política? E se sair, qual que seria o esboço dessa reforma? Ela não vai sair e só vai se houver um presidente da República que entenda como é que essas coisas funcionam. E esse é o problema de a gente estar mandando estagiário para a presidência da República. Se você bem reparar, todos os que foram lá não tinham vivência. Alguns se deram bem, outros se deram tragicamente mal. A Dilma se ferrou, o Collor se ferrou, né? O Bolsonaro vai ser o maior desastre da história do Brasil, o Fernando Henrique se ferrou, né? Nunca mais o PSDB elegeu a nacional. E a razão básica é essa, que a gente pega na hora da eleição, não tem tu, vai pela simpatia, vai pela marketagem e desconsidera a experiência. Por que não vai ter reforma política que todo mundo reclama? Por uma circunstância óbvia, que é um curto-circuito institucional. Qual é o curto-circuito institucional? As instituições hoje dominantes, as leis que hoje existem, geram a representação política que nós temos. Ela não é por acaso, ela foi construída e gera a representação que temos. E a representação que temos tem o monopólio de mudar a legislação. A pergunta simples, que é muito fácil de qualquer pessoa entender. Por que uma turma eleita por uma lei vai mudar essa lei que lhe deu a eleição? Para correr risco? Para perder a eleição? Para diminuir a influência do poder econômico? Para impedir a promessa mentirosa? Então, não teremos reforma política no Brasil. E teremos. Uma muito lenta, que já começou. Quando você proíbe coligações proporcionais e estabelece uma cláusula de barreira, um dos falsos diagnósticos de que nós temos partido demais vai se resolver muito rapidamente. Por quê? Porque agora não tem mais esse negócio de partido aluguel, juntar e fazer vereador. Não tem, ele tem que ir sozinho. Ele não vai mais fazer deputado pegando carona nas costas do outro, ele não vai mais fazer federal, nem estadual, nem vereador. Então essa é uma reforma que já aconteceu. A segunda é assim, quem não fizer 5% dos votos distribuídos num conjunto, são números diferenciados, aí estou só fazendo aqui uma comparação, né? Quem não fizer o mínimo de voto distribuído por um mínimo de estado também não participa mais das tramas lá de Brasília, de comissão da Câmara, de fundo partidário, fundo eleitoral, etc. Então isso é um princípio de conversa. Quando é que a gente pode sair dessa contradição? É propor uma reforma para entrar em vigor daqui 4 eleições no futuro. Eu propus isso ao Fernando Henrique, já tinha acontecido, mas o Fernando Henrique, a única reforma que propôs foi a reeleição dele mesmo, comprada na base do suborno, da compra de votos que nós vimos no país. E essa reeleição introduziu um desastre no Brasil, porque o cara acaba de se eleger, todo acerto que ele fizer significa uma posição ganha para a reeleição. Portanto, a oposição se coloca toda destrutiva. E aí quem prejudica é o povo. A França descobriu uma forma de abreviar essa contradição. Qual é? É fazer a eleição não em 2, mas em 3 turnos. Isso é uma ideia que eu acho que eu vou propor no Brasil. Como é 3 turnos? O primeiro turno e o segundo é só para presidente da República, ou só para prefeito, ou só para governador, só o executivo. Então faz o primeiro e o segundo turno só para o executivo, e o terceiro turno é para o parlamento. Aí significa o quê? Que o prefeito, o governador e o presidente já eleitos vão poder fazer um esforço para que a população vote contra ou a favor do eleito. Aí diminui. Tem algum lugar que a eleição é assim no mundo, Ciro? A França. Eles descobriram essa fórmula, porque a França, ao contrário do que pensa a elite brasileira, a França tem mais partidos do que o Brasil. E a França ainda tem mais. A França permite que movimentos, não são partidos, e candidaturas avulsas se apresentem. Então, nas últimas eleições da França, 13 candidatos se apresentaram. Mais do que no Brasil, pelo menos da forma competitiva. E 6 deles não eram por partidos, eram por movimentos. Imagina se a gente aceita que movimento se apresente como candidatura própria no Brasil, nós vamos ter 150 candidatos. E aí o horário eleitoral gratuito vai ter que ser 12 horas.